Hoje estamos aqui para mais um episódio do Digital em Conversa. O tema de hoje é cibersegurança. Connosco estão o João Calado e o Rui Ribeiro, que são o nosso painel permanente, obviamente. Sobre cibersegurança, é um tema muito falado e está na moda. De qualquer maneira, vivendo nós num contexto onde o digital deixou de ser apenas um suporte ao negócio, passou a ser o próprio negócio. Sistemas, dados, plataformas e infraestruturas tecnológicas são hoje ativos críticos, sem os quais organizações públicas e privadas simplesmente deixam de funcionar. E aqui também há um pormenor que nós já abordámos no episódio anterior sobre a nossa dependência destas plataformas. Mas começávamos aqui pelo Rui Ribeiro. Ora bem, no mundo onde dados, sistemas e plataformas digitais são hoje infraestruturas críticas, tão relevantes como a energia, a água ou os transportes, faz sentido continuarmos a tratar a cibersegurança como um tema técnico de IT ou já é claramente um tema de liderança, estratégia e gestão de risco ao mais alto nível? Antes de mais, muito obrigado por estarmos aqui de novo. A cibersegurança não é um tema informático. Ou seja, durante muitos anos, e agora também vou exagerar, que é para dar aqui mais impacto, não é? Ainda me lembro, não é? Quando andava no técnico, os informáticos estavam lá e faziam os trabalhos nas caves do técnico e, portanto, o pessoal das empresas também ia para as caves, se houvesse caves. Portanto, eram os tipos que estavam lá os tipos estranhos que andavam lá no canto. E, portanto, qualquer coisa de bits e bytes eram uns tipos estranhos, gadilhudos e coisas do género que andavam lá no fundo. Na realidade, a evolução tecnológica e hoje todo um conceito de transformação digital que vivemos é também a transformação do próprio negócio. Ou seja, na realidade, o negócio é hoje muito mais eficiente porque em tudo aquilo que nós tocamos tem um quê de digital. Ou seja, na realidade, quando nós estamos a falar do ponto de vista de segurança como um todo, onde a peça tecnológica é uma pequena peça, portanto, quando a peça tecnológica é o tal parafuso de um motor muito, muito vasto, é um motor que guia uma organização. Se esse motor gripa ou tem um pequeno parafuso mal aparafusado, não é? Que pode ser um ciberataque ou uma outra questão, a empresa no limite para. Okay? O ano passado tivemos o apagão, né? Toda a gente percebeu o que é um impacto da energia e, obviamente, daquilo que está tudo assente numa infraestrutura, neste caso tecnológica e energética, e depois a tecnologia que assenta sobre também essa energia. E, portanto, no limite, uma operação para. Ou seja, quando falamos isto tudo para vir a este ponto, que é quando nós falamos de cibersegurança, nós estamos a falar de negócio de uma organização, de uma operação. E eu costumo dizer que sistemas de informação é um conjunto de três coisas, não é? Estamos a falar de pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, cibersegurança é gerir tudo isto, é gerir o processo das pessoas, como é que as pessoas interagem, quais é que são os processos de negócio e qual é que é a tecnologia que dá suporte. A tecnologia alavanca o negócio e é core no seu dia-a-dia. E, portanto, quem é que manda nas empresas? O negócio. Quem é que lidera uma organização? Um conselho de administração de uma empresa. E, portanto, quando ainda vejo algumas organizações, quer públicas, quer privadas, onde ainda tenho lá os tipos de informática no canto e ok, cibersegurança são umas firewalls, uns tipos que me vêm pedir umas firewalls, umas coisas estranhas que eu nem percebo bem o que é, eu fico preocupado, porque é um modelo de quem não entendeu que de facto o mundo de negócio e empresarial mudou. E este é um tema importante, que é naturalmente a tecnologia existe e muitas organizações já têm as suas tecnologias. Onde é que falham? Nos processos de suporte àquilo que é a resiliência de uma organização. Cibersegurança é resiliência. Okay?
E este é um tema importante, que é garantir que a liderança tem literacia digital suficiente para perceber que o negócio e o mundo mudaram a este nível. E que dependem, não é? Que dependem. Ora bem, João Calado, este cenário que o Rui Ribeiro aqui nos expressou é assustador. Antes de mais, cumprimentar-vos. É assustador. É assustador, mas é um pouco aquilo que se passou, enfim, quando iniciámos a era da industrialização. Eu diria que num passado não muito longínquo fabricavam-se máquinas e fabricavam-se edifícios em que e até instalações fabris, em que a manutenção dessas instalações era considerada um custo e não um investimento. E havia muito poucas preocupações com as operações de manutenção. É vulgar, por exemplo, nós em edifícios vermos, sei lá, unidades de tratamento de ar instaladas em sítios em que depois, para lá chegar, depois, quando é necessário fazer a manutenção, é uma dificuldade porque a manutenção não foi prevista. Era habitual isto acontecer ao nível de máquinas que eram construídas, olhávamos para a máquina, enfim, com resultados fantásticos do ponto de vista da automatização da produção, mas quando a máquina avariava era preciso desmontar a máquina toda para conseguir fazer uma operação de manutenção. E a cibersegurança, eu diria que está hoje para aquilo que há 2, 3 décadas atrás estava a manutenção de equipamentos e infraestruturas. Com uma agravante, é que a cibersegurança trata uma área com um gradiente tecnológico muito elevado. Portanto, digamos que a tecnologia evolui muito rapidamente e as técnicas de proteção das infraestruturas têm que acompanhar este desenvolvimento tecnológico, porque senão a cibersegurança não é efetiva. Aquilo que nós vemos hoje, eu diria, como o Rui disse há pouco, estamos a falar de uma área que pode paralisar um negócio. E as grandes empresas, as grandes infraestruturas começam a estar sensibilizadas para a necessidade de investimento nesta área, na proteção das suas instalações, na proteção dos dados, na proteção do negócio, porque, como o Rui acabou de dizer, estamos a falar de algo, um ataque informático hoje consegue paralisar um negócio. Mas diria que as pequenas e médias empresas ainda não estão sensibilizadas para isso, nomeadamente em países como o nosso, em que nós temos 75% das empresas que têm nos seus quadros um engenheiro ou 0 engenheiros. Portanto, digamos que há aqui um déficit de massa crítica informada que leva a que isto seja uma área negligenciada. Portanto, eu diria que a cibersegurança é tecnologia, mas é mais do que tecnologia, porque terá que fazer parte de uma estratégia empresarial para que o negócio seja competitivo, para que crie confiança nos clientes dessa empresa, seja ela produto ou serviço, havendo muitas infraestruturas que de facto são infraestruturas críticas, como hospitais, bancos, em que aí de facto eu acho que já começa a haver alguma consciência da necessidade de investir em cibersegurança, não a considerando um custo, mas um investimento. Ok. O Ribeiro, com a entrada em vigor de novas diretivas, esta é a NIS2, há novas obrigações em matéria de cibersegurança. Estamos perante uma verdadeira mudança de paradigma na forma como as empresas encaram o risco digital? Ou existe o risco desta diretiva ser tratada apenas como mais um exercício de compliance? Antes de mais, a NIS 2 é efetivamente
um novo modelo de regra. E a União Europeia, que até agora, e ela chama-se NIS2 porque já existiu a NIS1, que foi uma diretiva, eu vou-lhe chamar fofinha, de sensibilização, né, um bocadinho burocrática na perspectiva típica e tradicional da União Europeia, de sensibilização. Né? A União Europeia andou durante muitos anos, atenção, cuidado, isto, cibersegurança, tipo carinho, invistam lá. E a questão é, nomeadamente quem gera infraestruturas críticas, e a NIS1 era essencialmente para infraestruturas críticas, de facto investiu em tecnologia. Aquilo que se comprovou por vários ataques que paralisaram muitas cadeias de abastecimento, e não só uma única empresa, e a questão aqui, há pouco não comentei, mas o tema da cibersegurança, quando alguém é atacado, na realidade e em muitas situações, não é apenas e só essa organização que é afetada, é um ecossistema completo que vai do produtor ao consumidor final. E portanto aquilo que a União Europeia, depois de perceber isto não vai lá com fofuras, foi, meus caros, de acordo com um conjunto de critérios de empresas que são essenciais ou empresas do nível importante, isto agora vai começar a doer. E efetivamente vai começar a doer. Obviamente as empresas têm aqui duas formas de encarar. Aquela que bem referiste, que é, isto é mais um compliance que eu vou fechar os olhos e tenho que fazer, ou de facto usarem aquilo que são as melhores práticas, porque é uma lógica de melhores práticas de gestão. Ou seja, não é apenas o tema, e eu volto a referir, que é o tema da cibersegurança, na minha visão, é 20% é tecnologia, o resto é 80% de processos, que é, eu tenho que ter capacidade de detectar, ou seja, prevenir, desculpem, eu tenho que prevenir, tenho que ter a capacidade de detectar e saber que no dia em que eu for afetado, que eu for atacado, porque há de haver esse dia, né, eu tenho que ter a capacidade de recuperar. Né? O ransomware, né? Na realidade chama-se rapto de dados, né? Que é a encriptação de dados das organizações, é um exemplo prático, né? Tal como nos raptos físicos de pessoas, quanto mais tempo eu demorar a ter a capacidade de encontrar a pessoa, aqui é exatamente a mesma lógica. Quanto mais tempo eu demorar a ter a capacidade de recuperar e de repor toda a minha infraestrutura, mais afetado sai o meu negócio e mais afetado sai a minha cadeia de abastecimento, não é? Porque, mais uma vez, eu posso ser fornecedor de outros. Se eu estiver num hospital, tenho infraestruturas críticas, ou tenho pacientes críticos no limite que afeta pessoas. E, portanto, aquilo que a União Europeia definiu foi uma espécie de tipo monopólio, não é? Quer jogar o jogo do mercado empresarial, meu caro, tens que cumprir estas regras. Não cumpres. Quem? E esta é a parte fantástica que eu acho muito interessante, que é quem é o responsável, é o Conselho de Administração, não é o técnico de informática. Lá está a tal necessidade de garantir que a gestão das empresas tem literacia suficiente para. E, portanto, é obrigado. Não foste bem, vais a chicote. Pronto, e leva, e no limite, em situações extremas, aquele gestor pode ser inibido, inclusivamente, de atuar naquele setor. Okay? Porque, por dolo, inclusivamente, pode ser afetado, retirado, para além de um conjunto de multas bastante grandes, bastante simpáticas, está bem? E, portanto, a NIS2 é eu direi que é de facto uma nova forma de jogar o monopólio do mercado, do capitalismo que vivemos. Ponto. João Calaço, temos aqui realmente uma norma, uma diretiva que vai obrigar a mudar. Eu penso que essa diretiva resulta um pouco também do desenvolvimento tecnológico que temos assistido nos últimos tempos. Nomeadamente porque nós hoje vivemos num mundo conectado, a internet das coisas leva a que haja cada vez mais dispositivos ligados a uma rede, dispositivos esses que lidam com muita informação de qualquer um de nós, muita informação pessoal. Eu agora há relativamente pouco tempo tive que mudar um dos ar-condicionados lá em casa
E o técnico que me instalou o ar-condicionado, a primeira coisa que me disse foi: há aqui uma aplicação e tal, isto já vem preparado aqui com uma placa para ligar ao Wi-Fi. Eu tenho a minha máquina de lavar roupa no telemóvel, portanto, consigo. E falo com a casa também. Pois, é essa a questão, não é? E começam a circular, começam a estar disponíveis um conjunto de dados que de alguma forma, se eles estiverem acessíveis, há aqui uma invasão de privacidade. E eu penso que esta é uma das motivações para o aparecimento da NIS 2, que vem regular e determinar que sejam aplicadas sanções pesadas às empresas que não acautelarem a cibersegurança e a preservação dos dados dos cidadãos. Porque é uma economia europeia e essa foi a base do tema, que é quando alguém é afetado, é uma cadeia europeia que no limite vem abaixo. Não é? Exatamente. E portanto eu diria que essa é a grande motivação para o aparecimento desta nova diretiva regulatória destes setores. Naturalmente que isso vai induzir diferencial competitivo nas empresas, porque as empresas que melhor protegerem os dados com que lidam, que geram confiança nos seus clientes e, portanto, potenciam o negócio, vai induzir desenvolvimento de talento, porque isto é uma área onde eu diria que há déficit técnicos, ao contrário dos programadores, que, como o Rui referiu há pouco, estão em vias de extinção. Os analistas de possíveis ataques e de desenvolvimento de técnicas de proteção das infraestruturas tecnológicas são escassos. E do meu ponto de vista vai induzir também inovação ao nível da IA, porque vamos ter naturalmente a procura de modelos que consigam prever ataques antes deles acontecerem, e isso vai... Que reajam de imediato. Não é? Exatamente, e portanto isso vai naturalmente induzir também inovação ao nível da inteligência artificial nesta perspectiva de proteger as infraestruturas contra ataques cibernéticos. Foi o último minuto. O mal de um pode ser o mal de todos, mas... Nós vivemos em modelos de ecossistemas e tal como estavas a referir, que é o mal de um pode ser o mal de outros. E, portanto, nós seremos tão mais fortes quanto mais forte será o elo mais fraco. Okay? E, portanto, nesta temática, mais uma vez, esta lógica e a NIS 2 aquilo que define é, meus caros, vocês têm que gerir as vossas empresas de acordo com as melhores práticas e não estamos a falar, e quem estuda a NIS 2, e eu trabalho bastante nessa temática, não estamos a falar de rocket science. Estamos a falar, efetivamente, daquilo que tem que ser, que é a gestão, qual é que é o processo. Eu tenho que controlar acessos, como é que são os acessos, quando há uma falha, o que é que acontece? É isto que estamos a falar. Como é que eu garanto a continuidade do meu negócio em situações extremas? Não é? Nós, recentemente em Portugal, tivemos o apagão ano passado, agora tivemos as tempestades. Nós temos que estar preparados para isto. E, portanto, a NIS 2 tem que estar, e a cibersegurança como um todo, tem que estar no espírito interno das empresas. Tal como quando toca a sirene dos edifícios, toda a gente já sabe que tem que se levantar, mesmo que seja uma simulação, e é um treino, é uma das melhores práticas que também a NIS 2 obriga as empresas. As pessoas sabem que têm que sair do edifício porque é uma simulação para o incêndio, para o caso de haver um incêndio. Ou seja, treinar. Ou seja, esta área de cibersegurança é essencialmente processos, porque a tecnologia ela existe cada vez mais automatizada, cada vez mais a inteligência artificial, e agora só para terminar, a semana passada a Antrópica apresentou o Mythos, né? Apareceu o Mythos, lá um novo modelo e motor deles, que em 1 hora descobriu vulnerabilidades em todos os sistemas operativos e em todos os browsers do mundo. Ou seja, na realidade, a tecnologia consegue
descobrir a frestazinha de entrada numa organização. E, portanto, as organizações têm que estar preparadas. Também elas terem tecnologia similar, porque é o ataque e a defesa, e a prevenção, mais uma vez. E quando isso acontecer, o que é que eu faço? Né? Quais é que são os passinhos que a organização tem que ter para voltar a pé? A resiliência é o quê? Eu levo um soco e não caio, aguento e continuo a andar. É um bocadinho esta lógica. Ok. Terminamos por aqui. João Calado, não sei se se queria dizer algo mais. Não, era um minuto final. E no minuto final diria que a cibersegurança pode ser uma ameaça se o sistema for reativo, mas pode ser naturalmente uma oportunidade se o sistema for proativo. E diria que esta mudança de paradigma é um bocadinho como a mudança de paradigma da manutenção dos sistemas físicos, das instalações industriais, das máquinas. Tem que começar, não pode ser vista como eu tenho um produto final e depois penso na manutenção. Eu, quando concebo o meu produto, tenho que começar a pensar na manutenção. E acho que a cibersegurança é um bocadinho isto. É quando eu desenvolvo uma infraestrutura tecnológica, um sistema informático, eu tenho que começar a pensar que aquela infraestrutura e aquele sistema tecnológico tem que ser resiliente de forma a não ficar vulnerável a ataques que podem inviabilizar o seu funcionamento. E portanto, era este o meu minuto final. E bem. Ok. Obrigado, Rui Ribeiro. Obrigado, João Calado. Obrigado. Voltamos para outros episódios do Digital em Conversa e com temas sempre aliciantes. Obrigado. Obrigado.